Comentar com vocês neste vídeo sobre o Carlos Rotondina, que é pretendido pelo Fortaleza, é jogador que pertence ao Cruz Azul, justamente o clube, né, que contratou Moisés, que tirou Moisés aí do PC, né. Rotondina vale a pena realmente para o Fortaleza? Poderia ser um reforço à altura do Moisés? Bom, são jogadores diferentes, deixo já claro para vocês. De antemão, são jogadores bem diferentes. Evidentemente que isso não exclui o fato de que os dois possam ser jogadores muito interessantes para um clube como Fortaleza, né. Este também é um ponto interessante para nós destacarmos. Uma questão que cerca muito aí essa possível contratação do Rotondina por empréstimo junto ao Cruz Azul é o fato de que o clube, por que o clube está se desfazendo do jogador que contratou com preço até bastante alto, né? E que é titular em quase todas as partidas. Na verdade, é um titular da equipe do Tuca Ferretti. Por que o clube quer se desfazer desse jogador se o clube tem uma política no momento de reforçar cada vez mais o seu elenco? Tem contratado muitos jogadores, feito inclusive contratações caríssimas. Contratou o Matheus Doria, que é um jogador brasileiro, um defensor brasileiro de altíssimo nível, que eu sempre indiquei aqui para os clubes brasileiros buscarem, né? E ele foi contratado junto ao Santos Laguna, valores também bastante altos, né? Contratou o Carlos Salcedo, enfim, tem contratado muita gente. Então por que quer se desfazer de um jogador? Se a política é reforçar o elenco, por que está se desfazendo aí do jogador tão importante como Carlos Rotondina? Se é que ele de fato é um jogador tão importante. Eu quero tratar com vocês neste vídeo sobre isso aqui, né? Antes disso, pedir para você deixar um like aí no vídeo, tá? Eu nunca peço isso, né? Então, por gentileza, deixa o like aí no vídeo, é importante aqui para o canal. E também lembrar vocês aqui que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet para você que curte, tá? Uma aposta esportiva, que é muito importante eu deixar isso claro para você que curte uma aposta esportiva, tá? Josa, já sou inscrito, já conheço, enfim, tudo bem. Então, use e abuse aí de apostar usando a 1xBet. Hoje, inclusive, vai ter um jogaço aí do Manchester, né? City, decidindo contra a Inter, né? A Champions League. Jogo bem interessante. Eu vou de Manchester City, mas enfim, fica à vontade. Se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar. E coloque o código promocional UANXJOSA, que é vital para eles continuarem a apoiar aqui o trabalho. É uma casa de aposta de fato fantástica, porque ela é muito grande, é gigantesca, é uma das maiores do mundo, mas que trata você como consumidor, a 1xBet. Beleza, meus amigos? Então, falando aqui do Rotondina, que tem 26 anos de idade, muito novo ainda, 1,81 m, jogador elegante, jogador rápido, forte, e eu, sinceramente, eu não consigo entender qual é o problema do Cruz Azul com esse jogador neste momento. Eu desconfio, e aí, gente, quando eu falo desconfio, eu peço perdão a vocês, que eu tentei apurar isso, mas eu não consegui ter uma resposta positiva em relação a essa apuração. Inclusive, eu tenho amigos lá no México, junto também ao Cruz Azul, mas eu não consegui nenhuma informação. E daí vem a minha desconfiança por conhecer o trabalho do técnico atual do Cruz Azul, inclusive no trabalho, quando ele estava trabalhando ali no Tigres. O Tuca Ferretti é um técnico esquisito. Ele é brasileiro, não sei se vocês sabem, é um técnico esquisito. Todo técnico tem esquisitices, sabemos disso até em virtude do próprio Voivoda, que de vez em quando banca o esquisito aí, com algumas ações aí, né? Mas o Tuca Ferretti, às vezes, ele passa um pouco do limite. E ele desagrada muitos jogadores por causa disso, né? Realmente não tem como entender. Porque, na verdade, assim, pelo que falam, ele não gosta do Carlos Rotondina. Vamos falar Carlos Rotondina para ficar mais fácil aqui para vocês, né? Ele não gosta do Rotondina, né? Ocorre que esse jogador, embora ele não goste desse jogador, sempre perguntar pelo jogador, ele ou disfarça, ou faz cara feia, ou responde de uma maneira meio grossa, enfim, sinalizando que ele não curte muito o jogador. Porém, não tira o jogador da equipe, né? Então parece uma coisa muito pessoal mesmo, porque ele entende que o jogador é vital para a maneira como a equipe costuma jogar. Por quê? Porque o Carlos Rotondina é um jogador que atua pelo setor esquerdo, né? Chegaria realmente para trabalhar no lugar do Moisés. É um jogador que vai ao fundo do campo, é um jogador que aprofunda, é um jogador que faz passes muito bons, é um jogador que também tem uma capacidade de finalização muito grande, embora não tenha feito muitos gols, porque ele tem se comprometido ainda muito mais taticamente com a equipe do que ele fazia anteriormente. Aliás, quando ele chega ao Defensa e Justiça, ele já era um jogador que tinha esse trabalho tático interessante, mas lá no Defensa ele sofistica essa capacidade dele de ser um jogador para a equipe. Isso tem tirado dele o número de gols que ele fazia anteriormente. Agora, ele tem se comprometido muito taticamente, inclusive no processo de recomposição. E daí fica muito mais estranho entender por que o Tuca Ferretti não gosta desse jogador. Para vocês terem ideia, ele pode ser colocado como lateral, tá? Pela esquerda, e ele funciona muito bem. Lateral pela esquerda ou como ala.
já jogou como lateral e já jogou também como ala numa linha de 3, ali defensiva, né? E nas duas situações também foi muito bem. Então, é um jogador que nesse sentido tem essa polivalência no lado do campo. E acho também que é um jogador que pode perfeitamente ser até adaptado para jogar no outro lado do campo, no lado direito, que funciona muito bem. Não consigo entender por que o Tuca tem esse problema com esse jogador. Ele não tem feito muitos gols, por certo que não, mas ele continua participando muito dos gols. Ele é um cara que dá muita assistência e é um cara que também participa muito da construção final com as pré-assistências, né? Algo que nem sempre acaba entrando aqui nos números, mas que é muito importante também no futebol para que uma equipe protagonista consiga fazer os seus gols, né? Além disso, eu conheço esse jogador bem antes de ele voltar ao futebol argentino, quando eu estava no Chile. E o comportamento dele, ele é um comportamento extremamente exemplar, gente. Sempre foi. Pode ser que chega ao Fortaleza e não funcione bem, vá pra noitada, aquela coisa toda e tal. Mas isso nunca aconteceu na carreira do Carlos Rotondi. Nunca aconteceu. É um jogador extremamente compromissado, do tipo que bateu o horário de chegar ali no clube, ele é um dos primeiros sempre a chegar, né? Tá sempre ali chegando antes de muita gente, né? É um cara que se dedica demais nos treinos e um cara que, enfim, como eu disse, taticamente ele é muito importante. Quando é retirado da equipe, quando é tirado durante o jogo, tal, quando o treinamento, aparentemente para irritar um pouquinho, né? Porque eu conheço a personalidade do Tuca Ferretti. Sabe o que acontece? Nada, ele não fica irritado, ele não fala nada, não reclama. Então eu não entendo por que esse jogador está sofrendo aí essa avaliação negativa. Então eu acho que seria muito interessante para o Fortaleza e eu recomendaria sim o Carlos Rotondi. Falarei mais sobre isso se ele de fato for contratado pelo Leão. É isso.